bem-vindo e bem-vindas a mais um podcast. Este podcast particularmente um pouco emocionante para mim. A leitura da Aura é algo que eu trago muito no meu coração, mas não perdemos mais tempo, só fazer antes um disclosure. Portanto, só pedir, por favor, apertem o sininho no YouTube, apertem o sininho no Spotify, nas nossas redes do Embondeiro, partilhem se acharem que têm um amigo, uma amiga que vai precisar de ouvir as palavras sábias aqui da nossa convidada, partilhem o nosso trabalho, que desde já agradecemos bastante. E já sabem que qualquer informação aqui partilhada no nosso podcast Embondeiro não invalida a procura de um profissional credenciado, certificado, para vos poder auxiliar da melhor maneira possível, respeitando sempre a vossa individualidade. E sem mais demoras, vou já passar, de certeza que estão todos muito curiosos, quem é esta pessoa que trazemos, esta convidada que trazemos hoje, que é a Ornella. Então eu vou já passar a apresentar a Ornella. A Ornella é uma professora e terapeuta da leitura da aura, coordenadora da aura em espanhol, nascida e criada na Argentina, mas também já uma irmã de Portugal. Está atualmente a morar em Espanha e a fazer chegar o seu trabalho a vários pontos do mundo. É mãe de 4 adolescentes e entusiasta do autoconhecimento como forma de transcendência. O seu propósito de vida foi-se desvendando para auxiliar a si e aos outros no despertar da consciência, acompanhando todos que têm a mesma vontade de se reconhecer no seu próprio caminho. Isto eu posso-vos assegurar que ela faz na perfeição. Ângela. Boa tarde para todos. É um prazer estar com a Ornella. Não a conhecia, conheci o trabalho dela através de você e te admiro muito, Ornella, pelo seu trabalho. E já vou perguntando, o que é espiritualidade, Ornella? Para mim, então, boa tarde a Sim. todo mundo, sejam bem-vindos e obrigada por me trazer aqui a este embondeiro que eu tanto sigo em todos lados. Sou mega fã do embondeiro. Então, a Começamos espiritualidade forte, para não mim, é, Ornella? Começamos forte. Logo a pergunta, o que é espiritualidade? meu Sim, Deus, já fui que direto. pergunta, gente. Que é espiritualidade? Então, vou procurar resumir, tá? Então, Sim. a espiritualidade é o cultivo da voz essencial da gente. É o cultivo de conhecimentos e ferramentas para a gente conhecer o que realmente a gente é, essencialmente, e o que realmente a gente precisa para viver as experiências certas nesta vida, né? Para mim é isso a espiritualidade, é o cultivo, né, da voz essencial. E Fantástico. como é que a gente sabe que essa espiritualidade, esse marco, serve para a gente, que está sendo positivo para a gente? Se a gente está desenvolvendo a nossa espiritualidade no bom caminho, vamos dizer assim, que não vai interferir em comportamentos que possam ser desprazerosos de repente. Como eu posso ter a espiritualidade jogando a meu favor, vamos dizer assim? Como é que eu faço? A espiritualidade sempre joga no favor da gente, mas nem sempre é confortável. Porque a gente, às vezes, está muito viciado em formas da personalidade que fazem a gente se manter numa poltronazinha de conforto. Então, nem sempre a espiritualidade ela vai ser prazerosa, porque às vezes você vai ter que fazer muitas modificações e mudanças de hábitos e reprogramação, né, em relação com as suas experiências, de programas que você está muito habituado a sustentar, mas que são contra a sua essência. Claro, é muito confortável a gente fazer sempre o mesmo trilho, sempre a mesma caminhada, mas isso não é o que a gente veio a viver, porque o que a gente veio fazer são duas coisas, basicamente, como espírito: sermos felizes e juntarmos experiências, sabem? Então, se a gente não é feliz e a gente não está vivendo as experiências, é porque a gente está preso
de uma armadilha da nossa mente, né? Que às vezes mantém a gente muito amortecidos, né? Muito habituados a viver sempre uma mesma coisa, mas sem um sustento energético, espiritual por trás. Viver a vida padronizada, mas que no fundo a gente não está feliz. Ou você vive uma experiência de vida que realmente é dolorosa. A gente não veio passar dor. A gente veio experimentar a dor, mas para a gente saber que aquela experiência não é para nós. Não é para viver na armadilha da dor, sabem? Não é para viver num constante sofrimento, né? Porque passar dor faz parte desta existência e faz parte do espírito aprender a passar dor. Mas viver na sofrência não faz parte do espírito, ok? Mas é muito Então, difícil, não, Ornella? Você muito. ultrapassar, dependendo do tipo de dor, ultrapassar essa dor e colocá-la como uma experiência positiva para o nosso crescimento, que não deixa de ser um autoconhecimento, porque quanto É, mais a gente se conhece, mais a gente vai crescendo espiritualmente, é isso? exatamente isso, sabes? E sabes também, Ângela, quando a gente Hum, mais vai cultivando o espírito, a gente adquire o que se chama maturidade espiritual, que no fundo é uma aceitação das regras da Terra. É aceitar que as coisas aqui são assim. É saber a regra do jogo para você saber como se mover com essas regras do jogo. Porque passar por dores é realmente a gente assim. Eu vou dar uma pílulazinha assim de conhecimento que se você pretende viver esta vida sem passar por nenhuma dor, você está muito enganado. Na verdade, né, o autoconhecimento e o cultivo da espiritualidade dá ferramentas para que a gente, quando passe pela dor, a gente não se afunde, e a gente aprenda, e a gente transforme essa dor numa experiência rica. Mas é muito difícil porque a gente não foi ensinado a passar assim. Desde crianças, a gente vem sendo puxado para a gente alimentar a sofrência. Temos é muitos verdade. programas. Eu não sei É, como mãe você mas a gente tem tendência assim, a criança chora, dá uma balinha, compensa, né, aquela não frustração chora, dela com um não prazer. chora. Sim, Só que exatamente. eu acho que, conversando agora com você, não é positivo compensar a dor com prazer. Bem, prazer material que a gente coloca assim, né? Não chora, filhinho, toma uma balinha. Hum. Vamos dizer, fazer uma analogia assim, né? É mesmo. E a criança deixou de experimentar a dor, o É, desprazer para crescer, né? É por aí o caminho? Eu é estou isso. entendendo bem? É mais ou Exatamente menos isso. isso. É mais ou menos isso, porque também, Ângela, a gente não ensina, a gente não foi ensinado, né? Os nossos pais não aprenderam, os nossos avós não aprenderam a poder parar como pais, né? Para ter esse olhar pacificador perante a dor. Hum, Esse olhar de confiança, sabe? Como a gente normalmente somos entidades cheias de medo, a gente é. acaba traduzindo esse medo para todas as experiências que não podemos controlar. Então, um sintoma de que você não está vivendo a sua essência é esse controle louco da mente, que ela quer criar algumas estruturacinhas que mantêm a gente bem na estradinha daquilo que a gente controla, né? Ah, não vou na Índia por mais que seja meu sonho, porque, meu Deus do céu, eu vou chegar lá, alguém vai me bater, alguém vai nananá, 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 e são medos ilusórios que atrapam a gente, criam uma rede de contenção para a gente não viver, para a gente não expandir essa energia vital para outras experiências. Então, a De gente, o que faz? repente, Né? A gente vive a mesma coisa que nossos pais viveram, de Uhum. diferente jeito. Então, a gente vai vivendo nos padrões,
Mas a nossa pulsação, gente, vocês têm uma pulsação, vocês vão saber quem que é sua essência. Porque Claro. todo mundo sente o espírito. Todo mundo sente a essência. Essa vozinha por trás que fala, tem que haver alguma outra coisa. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Esse é seu espírito batendo a porta. Esse é seu espírito falando. Exatamente, Pois é, exatamente. eu acho que, de repente, muitas pessoas estão com crise de ansiedade em diversas formas da ansiedade. Eu acredito que o que você acabou de falar influencia muito essa angústia que as pessoas estão vivendo no mundo atual. Até a sociedade macro, né, está vivendo uma espiritualidade que não seria tão assim prazerosa. Sem dúvida. E E vem a eu pergunta, vejo. agora vem a pergunta que se impõe, e que realmente acredito que aqui os nossos ouvintes tenham também a sua curiosidade. Ornella, o que é o teu trabalho? O que é esta magnífica terapia que realmente eu trago mesmo no meu coração? Se não fosse lá em 2001, eu não estaria aqui. Esta terapia realmente mudou mesmo a minha vida. O que é a leitura da aura? O que é a aura, Ornella? O que é isto da aura? Porque nós vivemos tanto, como tu tens falado tão bem, tão aprisionados aqui nos cinco sentidos, ehm, que quando abordamos alguma coisa que ultrapassa a mente concreta, ficamos, o que é que ele está a falar? O que é que ela está a dizer? Não estou a perceber nada. Então, desmistifica isto de forma simples, como tu tão bem sabes fazer. O que é a aura? E depois a leitura. Então, bem prático, né? Vocês sabem que a Terra ela tem uma camada ao redor que faz parte da vibração dela e que ao mesmo tempo serve como um protetor, né? Essa capa de ozono. A gente tem uma atmosfera também como a Terra. Então, nossa atmosfera, ou seja, a prolongação da gente, né? A verdadeira identidade é que a gente é uma bolinha energética. Nós somos uma conjunção de energia eletromagnética que encarna um corpo físico. Essa energia, que é uma energia que está em alta frequência, ela vai fazendo uma estruturação através de camadas, que se chamam os corpos energéticos, para ela encarnar, entrar na frequência do que é a matéria. Então, a aura é essa conjunção de energias, né? Ela é uma projeção da energia, é como o calor do fogo. Você vê o fogo, que ele tem uma certa forma, mas você sente o calor dele de longe. Então, nossa aura é essa sensação, esse calor do fogo, sabem? É esse você perceber que você vai além do seu corpo físico. Você, né, tem esse campo quântico que está cheio de vibração. Portanto, está cheio de informação. Aquilo que você experimentou nesta vida e nas suas memórias de vidas passadas, junto com aquilo que você herdou da sua genealogia, né, de seu pai, sua mãe e a rede por trás deles, dos seus ancestrais, ele está guardada essa informação dentro da sua aura. A aura é como se fosse um manual de uso de você, do que você carrega, do que você tem. Só que como ela está num campo vibracional, né, e a gente por milênios não usou as ferramentas para ler esses campos vibracionais, que quais são? A glândula pineal e a glândula pituitária. Tá? Vocês têm, todo mundo nasce com glândula pineal e pituitária. Para quê? Para ler esse campo quântico. Como a gente atrofiou essas ferramentas por diferentes coisas, uma delas é o consumo excessivo de flúor, né, Geusamara? Esse é o campo do José, né? O Claro, consumo excessivo de flúor as pastas atrofia a sua dentícias, habilidade as de pastas ver energia das pastas de dentes. de dente. Exatamente. Então, só para vocês saberem, né? Então, como a gente deixou de usar essas duas glândulas, elas ficaram como se fosse um músculo destreinado. Então, o que a gente faz? Nós fazemos um curso de leitura da aura. Para além disso, eu sou terapeuta e sou professora e treinadora.
onde ensinamos as pessoas a recuperar essa habilidade inata. A gente não dá nada para as pessoas que seja novo. Só é uma academia, é um ginásio para essas duas formas de ler energia. E essa energia é traduzida numa linguagem que a nossa personalidade consiga gerenciar. Então, da energia a gente transmite em cor, que é a frequência, imagem e mensagem. E contamos para a pessoa todas as imagens numa estradinha muito ajeitada que a leitura da aura traz, qual que é o momento presente dela, qual que é o verdadeiro foco da pessoa a nível espiritual, porque às vezes a gente acha que o nosso foco é fazer uma casa, ter um carro e ter um cão, e o espírito, ele na verdade está querendo viajar, está querendo viver, está E ter querendo um comer cão, comida lá. Ornella. E ter um cão e um gato também. Mas é isso mesmo, Ornella, é isso mesmo. E, Ornella, A aura tem cor? A aura se movimenta em frequências, e essas frequências se detectam por cores. Ok, Mas a aura em si não tem uma cor, ok. né? Diga, Ângela, eu, diga. eu gostaria muito de fazer a leitura da minha aura. Sim, que Você, bom! só que eu sei que moramos em cidades diferentes e eu posso fazer com você o estudo da minha aura a partir. Qual seria o procedimento? Nós faríamos através de um Skype? Como nós poderíamos. É que realmente eu me interessei em fazer o estudo da aura minha, que é importante. Eu sei que o José fez o da dele e ficou realmente encantado, né, José? Fiz e faço todos os anos, não abdico. E agora tenho a minha terapeuta de eleição. Aqui está ela, a Ornella. A Ornella explica, esta pergunta da Ângela é mesmo muito importante. Sabes, eu às vezes, pronto, para quem conhece um bocadinho também do meu trabalho, que não é isto está em causa aqui, mas pronto, a máquina, o trabalho quântico, eu também faço à distância. E as pessoas não entendem, então explica, Ornella, tenta traduzir como é que a Ângela no Porto e tu em Espanha, tu consegues ler a leitura da aura da Ângela. Então, amores, tem duas formas de fazer leitura: presencial ao vivo, que é a forma que todo mundo já sabe que se faz, mas tem também um trabalho à distância. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com o campo energético, essa energia que eu falei para vocês lá primeiro, né, ela não está presa do tempo e do espaço. Ela se movimenta numa frequência que não precisa da gente estar ao vivo juntos. Como que a gente faz a leitura através do nome completo? A leitura da aura sempre se faz com a permissão da pessoa portadora do nome. Nunca se faz uma leitura da aura para espiar alguém, por exemplo. O nome é o mantra. Exatamente. Através do nome, os leitores da aura acessamos a energia áurica de uma pessoa, tá? Então, a pessoa marca uma cita, né, comigo, através do Instagram, através do meu número de telefone, através do celular, do WhatsApp, do Telegram, né? Tem várias coisas através do Facebook. E a gente concerta uma cita de 1h15, 1h30 Na aproximadamente de entrevista, né? duração. Uhum. Sim, é uma entrevista onde a gente se encontra via plataforma Zoom ou via Skype, e eu faço a leitura completa da aura, começando pela rosa do espírito É e lindo. terminando pelos chakras. Essa parte da Rosa do Espírito é lindo, lindo, lindo. Quando ela lê as horas, o horário do nosso espírito, olha, sério, já estou eu a fazer uma leitura em direto, aqui a sentir E a minha é aura. em uma sessão só, ou eu preciso de 2, 3 sessões? O Olha, procedimento. Ângela, isso depende muito do ponto da caminhada onde a pessoa está. Porque Entendi. tem vezes que uma leitura só já dá para um ano de terapia. Assim, eu tenho muitos pacientes meus que eles fazem leitura comigo e eles vão para uma psicóloga a trabalhar a leitura da aura junto com a psicóloga, sabe? A Entendi. desvendar esse caminho próprio, né? Tenho muitas pessoas assim, que usam a leitura da aura como se fosse o manual de usuário para esse ano, sabe? Sim, Do que tem que claro. resolver,
do que tem que ver, do que tem que descobrir de si próprio, né? Apoio a Mas, constelações familiares também, a leitura da aura também ajuda, exatamente, porque a ele leitura da aura, conversa com várias outras terapias, né? a Mas leitura da tem aura abre pessoas, mesmo cada chakra, portanto, ela vai entrando em cada chakra e vai lendo aquele universo de informação, que é o mundo. Sim, já que a gente exatamente, traz as memórias, deve entrar na constelação familiar, com certeza, né? Porque exatamente. Y él conversa con todas esas otras terapias que son complementarias unas con otras. ¿Por qué? Porque las cosas do espíritu, elas no tienen concurrencia, elas tienen complementación. Aí você tem outra dica para saber se você está no espírito ou está na personalidade. Porque se você está na personalidade, está competindo. Mas se você está no espírito, você sabe que uma londrinha não faz verão. Que você sim, precisa de várias coisas para complementar o conhecimento. é um trabalho bonito, você passou algumas informações, o que eu sei pelo José. Há quantos anos exerces, Ornella? Há quantos anos trabalhas na Este leitura? ano eu faço 12 anos de estar fazendo leitura da aura. Nossa, bastante Sim, tempo. Está a ver, Ângela, está a 12 ver? anos. E existem várias técnicas da leitura da aura? Tem várias técnicas ou é uma A, técnica a, só? le- É não, universal? a leitura da aura tem diferentes tipos de leitura. Tem uma leitura que é de modo geral, depois de uma leitura temática, quando você já sabe que, por exemplo, ok, tudo está bem na minha vida, mas na verdade, no patamar profissional, eu não sei o que eu quero ser, por exemplo. Então, você tem um tema específico, né, da sua vida. Depois Certo. você tem as leituras de relacionamento, né, pai, filho, irmãos, marido, mulher. Você tem leituras a bebês dentro da barriga, antes de nascerem, que vão formando esse espaço para eles estarem na terra. Tem leituras de crianças, tem leituras em grupos familiares, grupos empresariais, grupos de trabalho. Então, tem vários tipos de como compreender os acordos espirituais que sustentam as relações, comigo ou com o outro, ok? Então, é muito profundo. Isso é a base, não é essa E compreensão, é a base. Ornella, eu ouvi dizer que tu tens portanto, uma escola, não é? Tu queres falar um bocadinho disso, do que é que se ensina nessa escola? Como é que os alunos aprendem? Sim, sim, eu venho de uma tradição muito antiga das primeiras escolas da aura que nasceram nos Estados Unidos na década dos 60. E a minha professora é portuguesa, ela se chama Angelina Taide, e eu pertenci por todos estes 12 anos à Escola da Aura, que é a escola da minha professora. E agora eu cheguei um momento, né, que eu senti no meu coração que já estava pronta para dar um seguinte passo, né? O adolescente passa ao adulto e quer viver as próprias experiências. E eu estou criando minha própria escola que se chama Escola do Ser, que vai abranger não só, ela está abrangendo não só o cuidado da leitura da aura, mas também outras terapias complementares, como, por exemplo, o plano de saúde, né? Como que a gente cuida da nossa saúde? A gente não tem como ir para cuidar das emoções se a gente não está cuidando da saúde física. Porque para ir num plano mais profundo, a gente tem que ter energia, gente. Você tem que estar saudável para você se autoconhecer. Então, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da saúde, tem que compreender que aquilo que você e mental e energético e espiritual está tudo tecido pelo mesmo viés. Então, tem uma parte que vai cuidar da energia, da limpeza energética que vem junto de um grupo de monjas do Himalaia, né? Que estão dentro desta nova escola do ser. Enfim, tem o José Amaral, que vai cuidar de tudo que é saúde física. Tem a Fátima Pereira, que ela é uma
ídola no que é alimentação saudável. Tem assim vários parceiros que vão ajudar a pessoa a ter umas respostas integrais e uma forma mais abrangente de conhecer-se a si própria. Tem uma parte de arte, tem uma parte de ciências, tem uma parte de conhecimento geral. Então, estamos assim na É escola do online, ser não para que a é? pessoa seja. É Tudo online. está online, Ok, tudo está online. Sim. ok. Mas quando se faz a leitura da aura, se uma pessoa estiver mais interessada em saber o porquê da sua emoção, das suas emoções que não são tão positivas, o medo, a raiva, ou quando ela está angustiada, ansiosa, a leitura da aura também trabalha nesse tipo de emoções para a pessoa ultrapassar essas emoções negativas dela, que a Sim, maioria das pessoas sim. procura uma terapeuta, um psicólogo, geralmente por esses motivos, né? Para ansiedade, pelo que eu estou lendo por aí sobre Sim. ansiedade, está um nível de ansiedade no mundo altíssimo. Então as pessoas estão entrando em angústia, para depressão é um pulo, né? Uhum. Tristeza e depressão, né? Verdade. Eu tenho uma mensagem para quem está nesse processo. Eu tenho uma mensagem para quem está nesse processo, Ângela e José. Se você está passando por um sintoma desses, você não tem uma doença. Você está passando por uma forma de acordar que o seu espírito está escolhendo para você, é um sininho, sabe? Tipo, olha aqui, ó, tem estas coisas que não estão colando com aquilo que você veio fazer, né? É um sintoma de uma coisa maior, tá? Então, para quem está passando ansiedade, porque eu tive um processo de muita ansiedade, ataque de pânico e tal, e eu achava que isso ia ser para sempre. Mas não, amores, isso é um processo, é um momento que você necessita passar para você desarmar tudo que sua mente está alimentando desse processo de desespero, sabe? É um sintoma de que você tem uma oportunidade maravilhosa de você fazer uma mudança real. Tá? Essa é a minha mensagem para quem está ansioso. Procure ajuda, fale com um terapeuta, vai lá, mas não com o senso de que você está quebrado, errado, torto, mal, A doente. julgar-se, Não não é é? A maltratar-se, não é esse o propósito. isso, exatamente. Porque hoje em dia o José, no consultório dele, com certeza, ele vê o nível de depressão que está. As pessoas têm, né? A depressão tem estágios, né? Intensidades, umas menos, outras mais. E na minha volta mesmo, eu tenho 3 para 4 amigas com depressão quase que profunda, vamos dizer assim. E que eu nunca Sim, vi, Ângela, que eu nunca vi a intensidade como estou a ver agora. Já são Não é verdade? alguns aninhos e sim, realmente nunca vi. É verdade, Ângela. É diário. sim. E as pessoas vão à terapeuta, claro, né? Você chega a um nível de depressão, você vai fazer uma terapia com a psicóloga, e infelizmente tem que tomar, de repente, certos medicamentos com o psiquiatra. Porém, eu conversando com essas pessoas, eu percebo que não, elas estão caminhando para uma cura, mas não estão encaminhando. Eu não sei se eu estou sabendo me expressar. Está faltando É, alguma coisa para essa cura. sim, Quando Há as um sim. pessoas vazio. estão na depressão mesmo profunda, assim que eu conheço. E se ela não se propõe, eu acho, não vai ultrapassar, porque fica muito só na parte científica da situação. Não é Porque verdade? falta essa costura com um viés espiritual, sabe? As respostas não estão na mente. Porém, a mente seja a primeira a ser tratada. A primeira a ser tratada é a mente. Mas a cura e aquela luz final do túnel não está na mente. Pois Está é. na E essência aí, pura da gente. É. é, eu Então, fico. é ali que a gente aponta quando a gente faz uma leitura da aura, a gente vai para além do que a mente conhece.
Por que você está deprimido? Ah, é porque tal coisa, você está limpando algum karma familiar, você está passando por essa tristeza de você ter sido boa, eficiente, ter se esforçado, feito tudo direitinho, e a vida não preenche. Porque a gente não vai sempre preencher só das experiências certinhas. Por muito que você tenha feito tudo direitinho. A leitura da aura traz um enraizamento, um suporte, um grande suporte, trabalha muito bem, situa a pessoa onde realmente ela está e dá ferramentas para ela É, continuar. Ornella, onde é que as sim. pessoas te podem encontrar nas tuas... Estamos quase, aqui o tempo voa, não é? Já isto nem damos conta. Como é que as pessoas te podem encontrar, Ornella? Resumo, tu falaste um bocadinho assim de soslaio, mas como é que é o teu nome? É o nome da escola? Como é? Podem me encontrar no meu Instagram, que é muito mais fácil. É a única coisa que eu conservo sempre, né? Porque eu me mudo bastante de um país para outro, venho percorrendo o mundo há 15 anos. E me encontram como Ornella Gandula Escalante no Instagram e no Facebook. Ok, ok, perfeito. Ângela, mais uma questão? É só uma, assim, porque as pessoas às vezes não conseguem fazer um tratamento, dependendo da patologia que ela tem, com eficácia, porque elas não tratam da sua espiritualidade. E muitas que eu já conheço também, pessoas, eu sou ateia, eu não vou ficar olhando a minha espiritualidade, eu não sou religiosa, não me interessa a religião. Eu queria, para nós finalizarmos, que você colocasse a espiritualidade tem a ver com religião? Nem sempre. A espiritualidade ela vai para além da religião. Porque a religião, na verdade, é ela é uma convenção de formas em que a pessoa pode praticar a espiritualidade. O que quer dizer isso? A minha religião vai falar que se eu acendo uma vela e coloco uma figurinha da Virgem Maria, é assim como eu me conecto espiritualmente comigo mesma, tá? Sim. Isso se chama religião, relicare. É a forma que a pessoa utiliza para manter a conexão com a própria essência. Mas tem outras formas que carecem totalmente dessa forma global, sabem? Tem pessoas que acendem uma fogueira e estão aí conectadas consigo mesma, tem outras que precisam no silêncio, tem outras que a natureza, tem outras que brincar com um cachorro, que tem outras que lendo um livro, ou seja, a espiritualidade é uma prática que vai para além das suas crenças. Se alguém é ateu, maravilha, tem já 80% de caminho andado. Porque quer dizer que essa pessoa, eu falo porque eu conheço, né? Essa pessoa já se questionou as crenças em relação com Deus. Você não acredita em Deus, mas te contaram? Ou você realmente, quando está em si, não experimenta que a vida passa por você? Então, assim, não importa o que você acredite de Deus, porque a espiritualidade vai para além das suas crenças. Tem a ver com a prática de cultivar um encontro consigo próprio. Então, é isso. É muito O simples. seu eu, né? Lindo, 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 lindo para terminar aqui o nosso embondeiro. Muito obrigado, Ornella, muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez. Já sabem, apertem o sininho, ativem as notificações, ponham um like, partilhem. Nós continuamos nas mesmas redes. Ângela, Muito obrigada a todos, a Ornella especialmente, e até uma próxima vez, Ornella. E eu vou te até uma procurar. próxima. Até uma próxima. Obrigada, Quero fazer a obrigada. leitura da minha aura. Obrigada a todos vocês por estar ouvindo também isto e por partilhar. E obrigada, José Amaral, meu amigo, meu mano, né? E Ângela, um prazer te conhecer, querida. Obrigada. Então, Gratidão. um beijo para todos e até a próxima Até à vez. próxima.